Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar no mundo absolutamente fascinante do tapete de arraiolos. E acreditem, esta não é só a história de um objeto de decoração, não, é muito mais. É um relato de arte de uma incrível capacidade de adaptação e de resiliência cultural. Para começar, vamos lançar aqui uma ideia um bocadinho provocadora. E se o maior segredo do tapete de arraiolos for, na verdade, ele não ser um tapete? Parece confuso, não é? Mas esta pergunta é a chave para percebermos o que o torna tão especial. Então, vamos lá desvendar o mistério. A primeira grande revelação, o pormenor que muda tudo, está na forma como é feito. É que não estamos a falar de tecelagem, de nós, de tiaras, estamos a falar de algo completamente diferente que o distingue de quase tudo o que conhecemos em tapeçaria. E aqui está o ponto essencial. Apesar do nome, um tapete de arraiolos, tecnicamente é um bordado. Isso mesmo, um bordado. É feito com agulha e lã sobre uma tela e não com nós atados num tiar. Esta distinção é absolutamente fundamental, porque define toda a sua história, a sua técnica e a sua aparência. Ora, esta comparação ilustra perfeitamente a diferença. De um lado, temos a imagem de um tapete persa ou turco, tiares enormes, complexos, onde cada nó é atado individualmente, um trabalho monumental. Do outro lado, a técnica de arraiolos, uma agulha, uma tela. Parece mais simples, não precisa daquela maquinaria toda, mas exige uma pericia e uma precisão incríveis na execução do ponto. E aqui está o segredo dentro do segredo, o famoso ponto de arraiolos. É basicamente um ponto de cruz, mas oblíquo e alongado, que cria uma textura super densa e resistente. E reparem no passo 3, a agulha tem de estar sempre na vertical. É esta disciplina que garante a uniformidade e a durabilidade lendária destes tapetes. O resultado final é esta aparência quase pixelizada que consegue de uma forma brilhante recriar desenhos complexos com uma técnica totalmente diferente da original. Mas como é que nasceu esta técnica tão única? A resposta é fascinante. Não foi uma escolha puramente artística. Foi, na verdade, uma solução engenhosa que nasceu da necessidade. A história de arraiolos é, antes de mais, uma história de sobrevivência e adaptação. E esta cronologia conta a história toda. Tudo começa em 1496, com a expulsão dos artesãos mouros, que eram os grandes mestres dos tiares. Foram obrigados a refugiar-se no interior, em sítios como o Alentejo, e com isso perderam as suas enormes ferramentas de trabalho, mas não perderam o conhecimento. Foi essa crise que os forçou a inovar, e daí nasceu o tapete da terra. E séculos depois, a história repete-se, com uma nova luta pela sobrevivência, desta vez contra a industrialização. Esta citação resume tudo na perfeição. Eles pegaram em todo o seu saber sobre padrões, cores e composição e aplicaram-no a uma nova realidade, usando os materiais que tinham à mão. A agulha, a lã e as telas de linho locais. Foi, na verdade, um ato de pura genialidade e pragmatismo. Ok, já percebemos o como e o porquê. Agora vamos olhar para o quê. Porque os desenhos dos tapetes de arraiolos não são meramente decorativos. Eles são um verdadeiro mapa de influências, um tecido que conta a própria história de Portugal. Esta análise é fantástica para se perceber a sua estrutura. Reparem como a base, o motivo central, os cantos bem definidos, as bordaduras, vêm diretamente da tradição oriental, persa e islâmica. Mas o que é maravilhoso é como, dentro desta estrutura formal, começam a aparecer elementos genuinamente portugueses. A fauna e a flora do Alentejo, os coelhos, os pássaros, as flores do campo, misturam-se com a geometria rigorosa do Oriente. E assim, cada tapete de arraiolos acaba por ser um documento histórico vivo. É o resultado de um diálogo entre culturas, onde a sofisticação e o simbolismo dos padrões orientais se encontraram com o charme e a simplicidade da arte popular alentejana. O resultado é algo completamente novo e único. Mas esta tradição está longe de ser uma peça de museu. Pelo contrário, vamos ver agora como este ofício, com séculos de história, está a ser reinventado para o mundo moderno, a enfrentar novos desafios e até a descobrir segredos sobre o seu próprio passado. E esta parte é incrível. A imagem que tínhamos dos tapetes antigos estava, literalmente, errada. Ou melhor, desbotada. Pensava-se que as cores originais eram suaves, tons pastel, mas a ciência veio mostrar uma realidade muito, mas muito mais colorida. Pois bem, através da análise científica a pequenos fios de lã, descobriu-se algo espantoso. As cores originais eram fortes, vibrantes, saturadas. E a descoberta mais espetacular de todas foi a dos vermelhos. O que hoje vemos em muitos tapetes antigos como um dourado ou um castanho claro era, na sua origem, um vermelho vivo e intenso,
feito a partir do corante de cochonilha. Isto muda por completo a nossa ideia da estética da época e permite que os artesãos de hoje recriem as peças com a paleta original, muito mais arrojada. E hoje, a tradição continua a reinventar-se. Há colaborações com designers que trazem motivos modernos, como a Frida Kahlo, e cores que nunca se imaginariam, como o rosa neon. Ao mesmo tempo, há um esforço enorme para proteger a autenticidade através da certificação, para garantir que um arraiolos é mesmo um arraiolos. E claro, num mundo cada vez mais preocupado com a sustentabilidade, uma arte que usa fibras naturais e cria peças que duram gerações ganha uma nova e poderosa relevância. E para termos a noção da profundidade histórica desta arte, pensava-se que a tradição têxtil em arraiolos começava no século XVI, com a chegada dos artesãos mouros. Mas não! Escavações arqueológicas encontraram vestígios de uma indústria de tinturaria na vila que remontam ao século XIII. Ou seja, a arte do tapete não surgiu do nada, assenta num saber local que já existia há séculos. E terminamos com esta reflexão. O tapete de arraiolos sobreviveu às expulsões, à industrialização, ao esquecimento, tudo graças à resiliência de um simples ponto de bordado. No mundo obcecado com a velocidade e com o descartável, talvez o maior valor de arraiolos seja mesmo esse: lembrar-nos da importância do tempo, da perícia humana e da história que pode estar contida num único objeto, feito à mão. Que valor tem isso hoje em dia? A pergunta fica no ar.